TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa tarde a todos, que Jesus esteja connosco. O tema que eu trouxe hoje é um tema que já estudamos, voltamos a estudar e vamos continuar a estudar até nós deixarmos de ter na nossa cabeça e começarmos a tê-lo no nosso coração, porque é muito importante. Então, esta justiça das aflições, nós não podemos deixar de falar desta justiça sem falar da justiça divina. A justiça divina é um dos pilares da doutrina espírita. É um dos conhecimentos-chave que a doutrina espírita nos traz para nós conseguirmos fazer frente e perceber, obrigada Amélia, perceber o que é que vem até nós. E não é só perceber, aceitar, porque existe aquela frase que nós ouvimos bastante, mas que realmente ela é verdadeira, que é aceita que dói menos. E a doutrina espírita mostra-nos o porquê de o aceitar doer menos, exatamente porque traz-nos o conhecimento do que é que está por trás. E vamos começar com uma frase da Sheila que nos diz que, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências. E eu trouxe isto porque aqui não fala só sobre a ação. Porque nós dizemos assim, eu pensei, mas eu não fiz. Mas o pensamento também tem consequências. O pensamento, e eu sempre falo no pensamento, falo na revista, existe uma revista que nós fizemos, que a capa é exatamente sobre formas de pensamento. E que nos mostra como é que o nosso pensamento ganha forma e o que é que a partir daí se origina. Então começa no pensamento. Então, nós vivemos algo que é a lei da ação e reação. E qualquer coisa que nós façamos, seja boa ou má, nós vamos ter a consequência. Ou o resultado, digamos assim. Mas vamos começar pelo nosso Kardec, que no capítulo 11º, na Lei de Justiça, Amor e Caridade, fez essa pergunta. Como é que se pode definir justiça? Ao que ele nos responde. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Depois ele continua a seguir. O que determina esses direitos? Como é que nós sabemos quais são os direitos? Determina duas coisas, a lei humana e a lei natural. Também nós não podemos deixar de perceber uma coisa. Nós somos regidos pelas duas leis. Não dá só para viver com a lei humana, nem dá só para viver com a lei divina. Nós estamos aqui na Terra. Então, nós temos que respeitar as leis dos homens. Apesar dela ser mutável, dela ser imperfeita, porque foi feita por seres imperfeitos, ela existe. E ela vai sendo, conforme nós vamos evoluindo, ela vai sendo melhorada. E nós temos várias leis que foram se modificando ao longo dos anos, do tempo, exatamente porque nós vamos evoluindo. Mas, ao contrário da lei humana, que é mutável, nós temos a lei natural, a lei divina. E essa é imutável. Ela é perfeita, exatamente como tudo aquilo que Deus faz. E o que é que isto significa? Significa que tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência, por mais pequena que seja. E mesmo que nós não consigamos perceber onde é que está a causa das aflições que vêm até nós, ela existe. Não temos o conhecimento em algumas situações, mas mais à frente nós já vamos falar sobre isso. Portanto, nós podemos entender que a justiça divina está baseada naquela frase que devia ser o nosso guia, que Jesus nos disse, que é fazer aos outros aquilo que desejamos que os outros nos façam. Isso é o melhor instrumento de medida que nos ajuda a perceber se aquela ação, se aquele pensamento, se aquela atitude é a mais correta ou não. Pôr-nos no lugar do outro. Será que eu gostaria que o outro fizesse aquilo que eu estou a fazer, que me fizesse a mim? Se nós virmos que não, então já sabemos que não é a melhor ação a tomar.
Então, só este guia pequeno, mas acaba por ser um guia seguro. Porquê? Porque ajuda-nos a evitar cometer injustiças que lá à frente vão ter os seus frutos, que nós vamos escolhê-los. Então nós temos que estar constantemente a vigiar exatamente para evitarmos cometer estas injustiças. Se formos ao Evangelho, ao capítulo... não, este não é o capítulo. Agora deu-me uma branca no capítulo. É o... Não. Eu acho que isto é o Cristo Consolador. Ai, Jesus. Não é. É o 7º. Pronto, está-me a dar aqui uma branca, desculpa. Estão a ver? Muito bem. Anda no estudo, não é? Linda menina. No 7º, fala sobre bem-aventurados aflitos. E ela diz-nos assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E quem são os que choram e serão consolados? Não são todos. Não são todos os que choram que vão ser consolados. Isso não é uma regra geral, não. São aqueles que sofrem com resignação e paciência, porque eu posso sofrer com revolta ou posso sofrer com resignação. Os que sofrem com revolta não conseguem ser consolados, porque estão naquele ciclo vicioso da revolta. Por mais que os amigos espirituais queiram ajudar, a revolta cria uma barreira tão grande à nossa volta que eles não conseguem interceder por nós. Então nós precisamos ter efetivamente a paciência, a resignação para fazer frente às dificuldades. Indo aqui nesta parte do Evangelho da Justiça, fala mesmo sobre a justiça das aflições, diz-nos assim: só na vida futura podem-se realizar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade do sofrimento para ser feliz. Está no Evangelho. Dizem, para haver mais mérito, mas então se pergunta, porquê que uns sofrem mais do que outros? E isto aqui, a questão da justiça das aflições, é um tema que muitas vezes é abordada pelos materialistas exatamente para desacreditar a questão da justiça divina. Só que eles só estão a encarar as coisas tendo por base apenas um frame do imenso filme que é a nossa existência como espíritos. E exatamente como ele diz aqui atrás, se nós... Se nós olhássemos para isto só tendo por base esta nossa existência, tudo isto não faria sentido. Mas uma das coisas importantíssimas que a doutrina espírita nos traz é a questão de nós podermos aliar a fé à razão. Não é acreditar só por acreditar, é encontrar uma lógica. Então, para que isto faça sentido, nós precisamos de encarar as coisas tendo por base que nós somos espíritos que estamos e que temos várias existências e que elas têm uma continuidade. As coisas não param quando a existência para. Nós continuamos e trazemos toda a bagagem que vamos acumulando ao longo das nossas existências. Portanto, tudo o que é as desigualdades sociais, problemas na nascença, doenças... Olhem, por exemplo, uma coisa tão atual como o que aconteceu no elevador da Glória. Tudo isto, se nós encararmos como só nesta existência, não faz sentido. Até porque estavam ali pessoas, nós não sabemos todas, né? Eu pelo menos conheço uma, era a pessoa mais humilde, mais carinhosa, mais preocupada com o outro que existia à face da Terra. Se nós encarássemos isto como só esta existência, isto teria sido uma grande injustiça. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas da doutrina espírita, que ela nos explica a razão, explica-nos um porquê lógico e mostra-nos que não tem nada a ver com aquilo de que a vida é injusta e que Deus não se importa com ninguém. Muito pelo contrário. É Deus, através da sua misericórdia divina, dando-nos a possibilidade de corrigirmos erros do passado. Para quê?
para que nós consigamos evoluir e não fiquemos eternamente presos aos erros do passado. Então, mudando a perspectiva, nós vamos conseguir mudar a maneira como nós encaramos as coisas. Porque uns não são bem-sucedidos em nada, enquanto para outros tudo parece sorrir. Porém, o que se compreende ainda menos é ver os bens e os males tão desigualmente partilhados entre o vício e a virtude. É ver os homens virtuosos sofrerem ao lado de perversos que prosperam. A fé no futuro pode consolar e inspirar paciência, mas não explica estas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Porque existem muitas religiões que não falam na reencarnação, que não assumem isso como verdadeiro, mas que elas têm fé no futuro. Mas só essa fé no futuro não sustenta, por exemplo, estas situações, a nossa compreensão perante estas situações. Há algo mais profundo. E é como ele diz aqui, desde que se admite Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das suas perfeições. Ele deve ser todo o poder, toda justiça, toda bondade. Sem isso não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. Nós agimos assim, muitas vezes. Nós somos parciais. Nós somos caprichosos. Muitas das nossas ações são feitas com base nas arestas que ainda temos que limar nos nossos corações, seja orgulho, seja egoísmo, seja vaidade. Mas Deus não é assim. Então, a justiça dele é perfeita, exatamente como tem que ser. O facto de nós não compreendermos, e por isso é que cá estamos, por isso é que já temos a capacidade e já nos foi dado a bênção para descortinar esse conhecimento, nós conseguimos aos poucos cultivar, não é perceber, porque nós não vamos perceber totalmente, mas saber no nosso íntimo que, apesar de nós não sabermos a causa, nós sabemos que existe uma. E que se aconteceu exatamente da maneira que tinha que acontecer, quando tinha que acontecer. Porque o tempo não é o nosso, é o tempo de Deus. E Ele vem exatamente no momento certo. As vicissitudes da vida, este texto todo pôs para dizer exatamente isto. Têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um se deve compenetrar. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus permitiu que os homens viessem a compreender essa causa. E hoje, considerando-os bastante amadurecidos para compreendê-la, Ele a revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Não nos esqueçamos que aquilo que nós temos hoje, todo o acesso que nós temos, não era assim, por exemplo, na altura de Jesus. Muitos deram a vida para nós podermos estar aqui hoje. Muitos... a doutrina espírita codificada por Kardec é muito recente, apesar de fenómenos mediúnicos, das coisas acontecerem, estarmos desde sempre rodeados por espíritos, porque somos espíritos, só muito pouco tempo, comparado com a nossa existência, com a idade do mundo, é que nós começamos a ter a capacidade de perceber isto de uma melhor maneira. Então, é algo que ainda nos faz sentido no momento, ou seja, ainda está aqui, mas ainda não está aqui. E é como dizia Batuíra, o nosso mentor, a Spartak Guilardi, que foi o fundador do Grupo Espírita Batuíra de São Paulo e que é um dos responsáveis espirituais desta casa, quando ele perguntava como é que nós espíritas, apesar do conhecimento que nós temos, ainda conseguimos errar tanto. E Batuíra diz que não dá para apagar milénios de escuridão com tão pouco tempo de luz. Então nós ainda estamos na fase do deslumbramento. Tudo maravilhoso, faz-nos todo sentido. Daquela porta para dentro. Daquela porta para fora, pôr em prática já é mais difícil. Nas palestras, nos estudos, é tudo
faz tudo muito sentido, é isto mesmo. Mas no dia a dia, que é quando nós somos testados, é que as coisas são difíceis e nós percebemos que ainda não está assim tão bem sedimentado. Portanto, porquê que nós sofremos? E porquê que uns sofrem mais do que outro? Não nos esqueçamos que as leis divinas dão a cada um segundo as suas obras. Quer sejam obras boas, quer sejam obras menos boas. E se nós formos ao céu e ao inferno, este livro é maravilhoso para falar. Todo ele fala sobre a justiça divina. E existe um capítulo que se fala sobre as penas, segundo o Espiritismo, diz-nos assim: a justiça de Deus sendo infinita, o bem e o mal são rigorosamente levados em conta. Não há nada que nós façamos, por mais pequena que seja, que não tenha a sua consequência mais à frente. Isto não funciona só para as coisas menos boas, funciona para as coisas boas. Aquela ideia de, para que é que eu vou fazer se é uma gota no oceano? Não interessa. Se cada um fizer colocar a sua gota, nós realmente criamos um vasto oceano. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Aquela ideia de que tem que ser uma coisa grandiosa, não tem que ser uma coisa grandiosa. Pode ser pequena, desde que ela seja feita com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho e com todo o nosso esforço. Porque é isso que vai pesar, é o nosso esforço. Aquele esforço que nós temos para combater as coisas menos boas que ainda temos dentro de nós, nomeadamente o egoísmo. O não nos preocuparmos com os outros e só nos preocuparmos connosco. Então, se não há uma só ação má, um só mau pensamento não tem as suas consequências fatais, não há uma só boa ação, um só bom impulso da alma, em uma palavra, o mais pequeno mérito que seja perdido, mesmo entre os mais perversos, porque é o início do progresso. Tudo é... todas as ações, sejam boas, sejam más, são rigorosamente levadas em conta, consideradas. Portanto, nas causas das aflições temos duas, que o Evangelho nos fala. As atuais, desta existência, e que são evitáveis, porque nem todas as aflições vêm da vida passada. Há muitas que são daqui mesmo, porque ainda somos muito imperfeitos. Graças a Deus que temos a oportunidade de conseguir trabalhá-las nesta vida, mas que são evitáveis. Não tínhamos que passar por elas, senão se tivéssemos mais atenção. E depois temos as anteriores, que são consequências de atos de vidas passadas, que são sempre originadas por quem sofre as consequências. Portanto, tudo aquilo que nós passamos hoje, que não tem uma razão de ser neste momento, nesta vida, pelo menos que nós consigamos ver, ela tem origem lá atrás. Alguma coisa que nós fizemos. Que ela não aparece só porque sim, não aparece do nada. Temos, por exemplo, se eu fumar muito e tiver um cancro no pulmão, nós já sabemos que ela era desta vida, né? Era evitável. Mas pode acontecer pessoas que tiveram um cancro no pulmão e que nunca fumaram na vida. Aí nós já percebemos que a origem vem lá de trás. Percebem o mesmo exemplo, como é que pode ter causas diferentes? É exatamente isso. Portanto, é algo que nós precisamos, as atuais, temos aquelas das imprevidências, do nosso orgulho, muitas vezes a nossa ambição desmesurada, e depois temos os anteriores, que é mortes de entes queridos, muito cedo, os flagelos naturais, as doenças que vêm connosco de nascença, as tragédias, como foi a do elevador da glória, pronto, e outras que acontecem no mundo. E se nós formos aqui às 52 lições de Catecismo Espírita, ele fala-nos exatamente sobre dois tipos de situação, que é as provas e as expiações. Vocês já ouviram falar que nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Elas são diferentes. E ele fala aqui muito bem porque é que elas são diferentes. E diz-nos assim: para que possamos dar valor à felicidade, é necessário sabermos quanto ela custa. Isso funciona, por exemplo, com o dinheiro. Para nós darmos valor ao dinheiro, nós precisamos de saber o quanto ele custa.
Aquelas pessoas que sempre tiveram dinheiro, nunca tiveram que se esforçar, não vão dar tanto valor ao dinheiro como aquela que precisa de ter 3 trabalhos para que o dinheiro entre e ela consiga pagar as coisas. Nós conseguimos chegar a esse ponto, portanto, todos as nossas ações estão baseadas em como funciona, numa escala mais pequena, mas em como funciona na nossa vida e na nossa existência perante Deus. A dor, humilhações, revés, enfermidades, o trabalho e o estudo são as provas e as expiações com as quais compramos a nossa felicidade futura. Porquê que ele diz compramos? Porque quando nós criamos um desequilíbrio, nós temos algo que é muito importante para nós e que é o nosso maior juiz, que é a nossa consciência. E quando nós desencarnamos, ela vai ser aquela que nos vai apontar o dedo, mais ninguém. E nós, perante tudo isto, nós vamos pedir ajuda para que nós possamos ter a oportunidade de corrigir esses erros do passado que nos atormentam e que nós queremos corrigir. Então, é algo que para nós nos sentirmos plenos, lá bem mais à frente, nós precisamos de corrigir tudo aquilo de mal que fizemos e que ainda vamos fazendo, não é? E que aos poucos vamos deixar de fazer. Portanto, com as expiações, nós liquidamos os nossos erros passados, satisfazendo assim a justiça divina. As provas servem para desenvolver o nosso sentimento, a nossa fé e a nossa força de vontade. Porque não adianta nós dizemos que temos fé se essa fé não é testada. Então nós precisamos de ser testados constantemente para perceber o grau de solidez da fé que nós temos, para perceber se nós já somos mais empáticos, se nós já somos mais caridosos, se nós não apontamos tanto o dedo, se nós não falamos tão mal do outro. Então isto precisa de ser constantemente testado. E não é por estarmos numa casa espírita que isso não acontece, muito pelo contrário. Todos nós estamos num mundo de provas e expiações e estamos aqui exatamente para ser testados. Então as provas servem exatamente para isso. Para nós percebermos, seja uma situação difícil na família, seja uma doença que apareceu como consequência de algo que estávamos a fazer que não era o mais correto, e que nos ajuda a perceber que aquele não era o melhor caminho a seguir, seja a doença de alguém próximo que nos faz parar e reorganizar as nossas prioridades e que depois acaba por ter cura, mas é um momento mais difícil. Portanto, tudo isto são exemplos de teste que nós temos que ter para conseguirmos perceber os pontos em que precisamos de trabalhar e seguir em frente. Então, antes de começarmos a nossa existência no mundo material, nós escolhemos o género de provas ou expiações pelas quais teremos que passar. Do lado de lá, nós somos muito, qual é que é a palavra? Otimistas. Graças a Deus temos amigos espirituais que nos ajudam e muitas vezes dão ali um travão porque não conseguíamos aguentar tudo. Porquê? Nós chegamos lá e vemos que foi tanta coisa de menos bom que nós temos, nós queremos corrigir logo. Mas tudo aquilo que vem entre nós temos a capacidade de suportar. Então, se for a mais, eles não nos deixam escolher todas as provas. Portanto, até aí, nós estamos a ser cuidados. Escolhendo ele próprio as suas provas e expiações, o Espírito usa o seu livre-arbítrio. Sempre. Aquela lei divina inviolável, o nosso livre-arbítrio. Por isso é que nós precisamos constantemente de trabalhar aquilo que nós queremos ou não queremos fazer. E os amigos espirituais, por mais que nos queiram ajudar, se nós não quisermos receber essa ajuda, eles não podem fazer nada. Portanto, nós precisamos dar o nosso passo. Eles não nos vão levar ao colo, eles não vão solucionar os nossos problemas, não. Eles vão-nos, se nós assim quisermos, elevando a nossa vibração, pedindo ajuda, não entrarmos na revolta,
termos fé e confiança em Deus, eles vão nos dar pequenas sugestões ou instrumentos para nós próprios conseguirmos solucionar as nossas aflições. E continua: os que murmuram, os que não têm paciência nas aflições, os que falam contra a pobreza em que vivem, os que não se contentam com o que possuem, os que usam a riqueza apenas para satisfação dos seus caprichos, os que usam o poder apenas para oprimir os outros, os que se orgulham dos seus talentos. Todos esses não sabem cumprir as suas provas nem suportar as suas expiações, desculpem. Porque foi exatamente aquilo que eu disse. E nós podemos ver, se nós virmos aqui, é só fazer check, não é? Os que murmuram, check. Não temos paciência nas aflições, check. Falam contra a pobreza, depende de cada um, mas falamos, não é? Nós não nos contentamos com aquilo que temos, queremos sempre mais um check. Os que usam a riqueza apenas para satisfação dos seus caprichos, bem, quem não tiver riqueza não está neste ponto, portanto nem toda a gente faz check. Os que usam o seu poder para oprimir os outros, os que se orgulham dos seus talentos, e entre várias coisas, portanto, tudo aquilo que nós recebemos, seja de provas, seja de expiações, não é superior às nossas forças. Então, nós sabendo disso, qualquer que seja a aflição, nós vamos aprendendo, fortalecendo a nossa fé, para confiarmos e sabermos que, por mais que doa, e algumas são bem dolorosas, elas não são superiores àquilo que nós conseguimos suportar nesta existência. Então, se nós estamos a passar por essa situação, nós temos toda a capacidade, se assim quisermos, de ultrapassá-la da melhor maneira. Só depende de nós, da nossa maneira de nos posicionarmos perante ela. Se nos revoltarmos, as coisas ficam mais complicadas. Se nos resignarmos e continuarmos, não é resignar e ficar sentado à espera que ela desapareça, não. É resignarmos perante a aflição que vem, mas continuarmos a fazer o melhor para ultrapassar. Com toda a certeza, os amigos espirituais nos vão ajudar. Portanto, indo aqui, isto está diretamente ligado, tudo isto, com a lei da ação-reação, ou a lei de causa e efeito, que nos diz assim, que o Espiritismo mostra que esta lei está sempre presente no mundo moral e que toda ação tem reação correspondente, significando que, diante do código divino, cada desacerto, agora ou no passado, leva sempre ao reparo necessário e que a aflição, longe de ser injustiça, é, na verdade, o efeito doloroso de uma causa injusta. Olhem que interessante. Ela não é uma injustiça, a aflição. Ela é um efeito de uma causa injusta que nós cometemos. Seja porque fizemos mal ao outro, seja porque cometemos alguma coisa, o que for. A causa é que é injusta. Mas a consequência vem sempre de acordo. Então o que nós temos de trabalhar é efetivamente aquela que está neste momento nas nossas mãos, é a trabalhar nessa causa. Porque quanto mais nós aceitarmos, mais fácil se torna nós conseguirmos suportar. Porquê? Porque a revolta, primeiro, não nos vai deixar arregaçar as mangas e fazer frente à aflição. Nós vamos estar revoltados com o mundo, com Deus, e porquê é que isto aconteceu comigo, e porque eu sou, a palavra que se usa tanto, um desgraçado, porque Deus se esqueceu de mim, eu sou um esquecido neste mundo, porque as coisas só acontecem comigo. Se nós observarmos bem quem está ao nosso lado, há tantas pessoas com problemas tão piores do que os nossos. Mas eu perdi um filho. Há mães que perderam 2, 3, 4. Há mães que perderam a família inteira. Eu perdi uma mãe. Há pessoas que perderam os 2 pais. Há sempre alguém neste mundo
em situações bem mais difíceis. Então, mas isso é com cada um. Nós temos que aprender a deixar de fazer as coisas e agir de acordo com a medida do outro. Porque não é o outro que me vai levar a seguir em frente, sou eu. Sou eu que vou fazer a minha caminhada. Sou eu que vou melhorar ou estagnar. Piorar não pioramos, graças a Deus. Mas somos nós que fazemos esta caminhada. E a minha vida não vai ser melhor se a do outro for pior. Nem se for melhor, porque são independentes. Acabamos por nos cruzar, claro, e o trabalho é ajudarmos uns aos outros. Mas, no final das contas, somos nós e Deus. Então, tudo isso tem que ser com base nisto. Se formos ao caminho de verdade e vida, ele fala-nos exatamente sobre a aflição. E diz-nos assim: mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo. Isto foi Pedro que disse, e Emmanuel explica. É inegável que na nossa aprendizagem terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas do dia de equilíbrio e abundância. Ou seja, todos nós vamos ter momentos difíceis. Todos. Ninguém está aqui que não tenha as suas provas, as suas expiações, porque se assim fosse não estaria aqui. Estaria muito felizes, não é? Ou não, porque graças a Deus os amigos espirituais que já estão mais avançados vêm até cá para nos ajudar. Temos exemplo disso, o Dr. Bezerra de Menezes, que está lá atrás, que já tinha capacidade e possibilidade de ir para mundos mais felizes, mas optou por ficar cá exatamente para ajudar todos nós que estamos mais para trás. Mas todos nós vamos ter dificuldades. E o que nós precisamos e que temos à nossa volta neste momento são instrumentos importantíssimos que nos ajudam a, pelo menos, parar e respirar fundo e tomar uma decisão. Temos a oração, muito pouco usada. E que se perante as aflições nós parássemos, nem que fosse um minuto que seja, para fazer uma oração ou pedir ajuda, podem ter a certeza que as coisas seriam bem diferentes. Temos o estudo, percebemos o porquê das coisas acontecerem, percebemos a lógica por trás, como é que funciona. Porque isto é importante, nós temos o conhecimento. Percebemos porquê que as coisas são feitas desta maneira, como é que nós devemos agir, que caminho é que nós devemos seguir. Nós já temos acesso a isso. E o terceiro, o trabalho no bem. A caridade. Porque é exatamente como dizia Jesus, fora da caridade não há salvação. Então, estes três instrumentos ajudam-nos não a evitar que as aflições apareçam, pelo menos as do passado, mas a fazer-lhes frente da melhor maneira possível para conseguirmos retirar a aprendizagem que ela nos traz e seguir em frente na caminhada. São instrumentos que estão aqui, ao alcance de todos. Não precisamos de ser ricos, não precisamos de ser pobres, não precisamos de ter mais tempo ou menos tempo. As coisas não se medem pelo tempo. Por exemplo, a questão do trabalho, da ajuda, do estudo. Eu não tenho tempo. Principalmente o trabalho, eu não tenho tempo. Nós não precisamos que fique aqui o dia inteiro. Às vezes basta 5 minutos num trabalho que seja. Exemplo aqui da casa especificamente. Tratar dos livros, varrer o chão lá fora, tratar, às vezes ajudar aqui, buscar qualquer coisa. Aqui, ou uma vez ir ajudar no bairro como nós fazemos, a semana passada foi a sopa dos jovens. Nós fizemos a sopa e fomos fazer a distribuição. E na última paragem nós já não tínhamos sopa suficiente e houve pessoas que não receberam a sopa. E veio uma senhora, é engraçado como a espiritualidade trabalha, ela veio muito assim, chateada. E ali no momento, parece que a espiritualidade tomou conta e ela passou de chateada, mudou completamente. E ela depois veio dizer, eu fui falar com ela, eu disse, olha, peço imensa desculpa, efetivamente não temos mais sopas. Se tiver, temos ali o resto de bananas, pronto. Mas não temos mais, já entregámos todos.
ela virou-se, deu um abraço e disse assim: não tenho nada que pedir desculpa. Com toda a certeza, a sopa que não foi para mim, foi para alguém que precisava mais do que eu. E eu agradeço do fundo do coração aquilo que vocês fazem por nós. Gente, eu vim para casa e eu pensar assim: é tão pouco aquilo que nós fazemos. É tão pouco. Neste caso, os jovens, temos sempre equipas que fazem pelo menos uma vez por mês. Os jovens, agora, vamos ver se eventualmente muda, fazem todos os quintos sábados quando há a quinta semana do mês. Portanto, são 3 vezes por ano, 4 vezes. É tão pouco. O que é um sábado em toda a nossa existência para ir lá entregar? Não é só entregar a sopa, é olhar para eles. É a preparação aqui que nós fazemos com todo o nosso amor. É perceber que a tarefa que nós levamos, a sopa, não é a sopa. É tudo o que está implicado por trás, espiritualmente falando. A sopa é digamos que é um isco para que a espiritualidade possa fazer o verdadeiro trabalho. E que emoção é ouvi-los, a parte espiritual, a dizer: porque eu vim convosco quando vocês foram entregar a sopa naquele momento. Então, tudo isto é muito pequeno para aquilo que nós podemos fazer, mas já conta. E todos nós temos, nem que seja 5 minutos. E não é só para estes que precisam, seja sem abrigo, seja o que for. Na nossa vida. Um sorriso. O ouvir. Quantas pessoas à nossa volta precisam, nem que seja de um abraço. Nós estamos a dar os abraços que todos devíamos dar. Nós olhamos para as pessoas para perceber se elas estão bem, tal como nós gostávamos que olhassem para nós quando nós não estamos bem e que tantas vezes um abraço ajuda. Só um abraço. O que é que demora um abraço na nossa existência? Muito pouco. E faz tanta coisa. Portanto, é isto que nós precisamos de ter noção exatamente com estes instrumentos. Contemplareis um mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates da tormenta cruel. As esperanças fenecem distantes. Os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim, nos nossos horizontes, compelindo-nos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. O Espiritismo não diz que nós devemos aguentar tudo como se fôssemos robôs. Não. O chorar muitas vezes faz bem, liberta aquilo que a alma. Mas há diferença entre chorar com desespero e chorar para nos libertarmos. Essa é a diferença. Porque o desespero só nos vai prejudicar. Agora chorar, nem que seja 5 minutos. Chorar, 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 chorar. Para nós aliviarmos o coração e aí arranjarmos forças para seguir em frente, não é proibido. Jamais seria. É algo que nos foi dado, as nossas lágrimas. Então temos que os usar, mas tal como tudo, temos que saber usar da melhor maneira. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor. Não só do Senhor Jesus, mas também dos amigos espirituais que estão prontos a nos ajudar. Supondo-nos acaso que o Mestre do Mestre habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens, ele não está lá distante. Nem ele, nem Deus. Está sempre ao nosso alcance. Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apoios por parte das criaturas humanas diariamente? Quantas vezes nós pedimos ajuda e esquecemos de agradecer? Se ele fosse deixar de ajudar pela ingratidão que recebe, então estávamos todos tramados. Porque nós somos ingratos constantemente. Nós somos esquecidos constantemente. Na hora do aperto, nós estamos lá para fazer oração e pedir. E para agradecer. Aí já é mais difícil. Mas ele continua. E é esse exemplo que nós devemos seguir. Portanto, antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros.
Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Não nos esqueçamos que ele foi o mais injustiçado de todos. Ele veio para nos servir de exemplo e ele acabou na cruz. E a prova que ele nem precisou nos perdoar porque ele nunca se sentiu ofendido. Foi quando ele pediu para o Pai nos perdoar porque nós não sabíamos o que fazíamos. Então ele sabia das nossas limitações. Então ele nem se sentiu ofendido e tinha mais do que razões para o fazer. Então ele é o exemplo mais puro que nós temos e que veio até nós. Com todo o sofrimento que teve, demorou 4000 anos a conseguir chegar até o plano terrestre, exatamente para nos dar este exemplo de amor, de como seguir em frente. Então é ele que nós temos que nos fazer acompanhar. E temos que aprender o quê? Como nos diz o Evangelho, a bem e mal sofrer. Porque existe, neste caso, a bem sofrer, né? Mal sofrer não queremos. Quando Cristo, isto porque eu disse, quando falámos dos bem-aventurados aflitos, ele não se referia aos sofredores em geral, pois todos estão na terra sofrem, quer estejam sob um trono ou sob a miséria. Porém, poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A doutrina espírita traz-nos as coisas muito claras. É tudo muito preto no branco. Portanto, não há aqui margem para interpretações, não. Está lá escrito. Nós temos que saber aprender a sofrer bem. Não vamos ser consolados se for de outra maneira. O consolo não nos vai chegar. Nós não vamos permitir que ele chegue. A prece, como eu falei, é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Muitas vezes vos foi dito que ele não envia um fardo pesado para ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Ela será tanto mais grandiosa quanto mais penosa for a aflição. Mas é preciso merecer essa recompensa. É por isso que a vida é cheia de adversidades. Então nós olhamos para as adversidades como coisas más. Mas as adversidades não são nada mais, nada menos do que oportunidades para sermos testados e passar no teste. Chumbou neste, não faz mal, tem outra oportunidade. As coisas não acabam porque nós chumbamos e não podemos passar mais. Não. Nós temos testes constantes exatamente para nós conseguirmos um dia receber a nota final de 100%, que é esse o objetivo. Mas vamos sendo testados e vamos aprendendo com os nossos erros. Um militar que não é enviado para a luta não fica contente, porque o repouso no campo não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede, pois, como militar, e não procureis um repouso no qual o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se embutaria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as aflições da vida, onde muitas vezes é necessário ter mais coragem que num sangrento combate. Porque aquele que permanece firme diante do inimigo cederá sob a pressão do sofrimento moral. Quando toca cá dentro, aí é que a coisa é difícil. Quando nos toca a nós. Com os problemas dos outros nós podemos bem. Não deveria ser assim. Mas ainda estamos nessa fase. O problema é quando nos toca a nós. Quando o pé que é pisado é o nosso. Aí dói. Então, ele não tem recompensas por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os louros da vitória em um lugar glorioso. Quando vos chegar um motivo de dor ou de contrariedade, vai chegar. Esforçai-vos para superá-lo. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com uma justa satisfação: eu fui o mais forte. Porque todos nós temos capacidade, se assim quisermos, perante as adversidades, sermos mais fortes. Depende de nós.
da nossa vontade. Portanto, bem-aventurados os aflitos pode ser traduzido como bem-aventurados aqueles que têm o ensejo de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, pois eles serão centuplicadas a alegria que lhes falta na terra e após o trabalho virá o repouso. Mas o repouso, quando ele fala, é o repouso nas adversidades, não é o repouso no trabalho. Nós lá continuamos a trabalhar. Já Jesus dizia, meu Pai trabalha e eu também. Portanto, não há repouso eterno. E é como nos diz Chico, nas minhas preces de todo o dia, sempre peço coragem e paciência para não me entregar ao desânimo diante das minhas fraquezas. Se nós fizermos esta oração, ou este tipo de oração, todos os dias, podem ter a certeza que os amigos espirituais nos vão ajudar. Ter mais força, mais coragem para seguirmos em frente. Eu vou passar à frente este. Acho que ele não vai para o final. Depois vocês vão ver. Aqui. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Não podemos fazer desesperar. É como diz o apóstolo Paulo, que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, amor e moderação. Falta-nos fé falta-nos fé em nós próprios. Nós não temos fé em nós. Nós não temos aquela certeza que nós temos a capacidade para fazer frente às adversidades. E é isso que nos falta. E é a razão pela qual nos acovardamos perante os desafios que surgem na nossa vida. Mas para nos permitir conhecer o quanto somos capazes de realizar muito mais do que supomos, em qualquer momento da vossa existência, podemos fazer exercício. Há alguma situação, alguma aflição que veio até nós, que antes de passarmos por ela, nós não sabíamos que tínhamos a capacidade de fazer-lhe frente. Qualquer um de nós tem um episódio desses. Que se o mesmo acontecesse com outra pessoa, nós achávamos, meu Deus, se fosse comigo, e nós conseguimos. Estamos aqui hoje e somos prova de que, se quisermos, temos toda a capacidade de ultrapassar. Portanto, nenhum problema surge no nosso caminho sem que tenhamos a respectiva força e capacidade para equacioná-lo. Aliás, o problema está na nossa vida exatamente para despertar o gigante adormecido em nós. Chico Xavier também fala da necessária paciência para não desanimarmos diante das nossas fraquezas. Nós temos, e vamos continuar a ter durante um tempo, vamos limando as arestas. Humanos que somos, ainda temos pontos vulneráveis, que precisam de aceitação e paciência. Nós precisamos de aceitar as nossas fraquezas, percebê-las, quais são, aceitar, mas trabalhá-las. Com paciência, porque nós não vamos virar santos de um dia para a noite. Tudo exige trabalho e tempo. E para terminar, temos aqui deste livro Busque e achareis esta parte que diz assim: remédio de base. É possível, haja você caído em profundo desânimo por estar sofrendo a falta de alguém, a incompreensão de amigos, o frio da solidão, conflito de ideias, acusações indébitas, desajustes no trabalho, dívidas agravadas, prejuízo nos negócios, doenças no próprio corpo, moléstias em família, complexos de culpa, reprovações e críticas, sensações de abandono, lutas e desafetos, muitas vezes dentro da nossa casa, deserções de entes caros e obsessões ocultas. Seja qual for, porém, a sua prova em si, erga a própria cabeça, ponha os olhos no alto e retoma a tarefa em que deva servir, confiando-se a Deus, porque Deus proverá e em Deus qualquer problema achará solução. Até porque nunca nos esqueçamos de algo que Chico nos disse. Guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Muita paz a todos. Então, podemos perguntar-nos, podemos ou não diminuir as aflições.
Estava eu a pensar enquanto a Michelle falava. Eu lembrei-me do irmão X, que nos fala sobre o Saturnino, que ele teve uma vida votada ao bem, porque nós podemos diminuir as aflições, podemos traduzir dor por trabalho. E o Saturnino trabalhou durante toda a sua vida em benefício do próximo. Mas ele tinha combinado no mundo espiritual que tinha que passar por uma dura prova. Ele deveria perder um braço, dadas as dificuldades que ele tinha contraído em vidas anteriores. Mas ele trabalhou tanto, dedicou-se tanto aos outros, era tão caridoso, tão solícito, que na fábrica onde trabalhava, como nos conta o irmão X, ele perdeu um dedo e não um braço. Mas mesmo perdendo um dedo, ele lastimou-se muito da sua história. Então, quando ele foi na noite da reunião mediúnica, veio o mentor da casa dizer-lhe que ele tinha que parar de se lastimar, porque afinal ele tinha conseguido que a sua dívida para com o Pai Divino, com a justiça divina, fosse aliviada. Ele tinha combinado perder um braço e afinal só tinha perdido um dedo. Então o Saturnino saiu da reunião renovado, saiu da reunião disposto a voltar ao trabalho, e no dia seguinte ele vai para o emprego, para a indústria onde trabalhava, para a fábrica, e vai muito feliz. E os companheiros não conseguiam perceber porque é que ele estava tão feliz. Nós às vezes também temos provas que foram aliviadas pelos méritos que já acumulamos. São dores muito mais leves do que aquelas que nós combinamos no plano espiritual. Mas não nos lembramos. E, portanto, vamos continuar a orar, vamos continuar a fazer a nossa parte e vamos trabalhar em benefício do próximo para, como diz a doutora Irvénia Prada, que vinha às nossas jornadas e agora não vem porque já tem mais de 80, ela dizia que pedia a Jesus que lhe traduzisse a dor por trabalho. E ela continua a dar palestras no Brasil, já só não vem é fazer as horas de avião, que são muitas. E, portanto, vamos fazer como ela, vamos trocar dor, aflição, por trabalho no bem, por trabalho em benefício do nosso próximo. E vamos então para a nossa... Faz, João. Desculpa. Vamos então para a nossa prece. Colocarmos-nos relaxados nas nossas cadeiras, mentalizando a figura do Mestre, que não precisava de aflições, mas veio nos mostrar que por amor, e apenas por amor, veio à Terra ensinar-nos a amar, e que por amor ainda pediu ao Pai como últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não era ele que precisava de perdão. Não era ele que se sentia ofendido. Era Jesus que sabia que nos estávamos a comprometer com a lei divina. E por isso nos deixou o roteiro luminoso, imorredouro, eterno, que nos levará ao Pai. Ajuda-nos, Mestre amado, a aprender as tuas lições, a amar o próximo como a nós mesmos, a amar-nos uns aos outros como tu nos amas, a perdoarmos-nos e a fugirmos, Senhor, das nossas tentações mais íntimas,
para não contrairmos dívidas e não chorarmos amargamente. Ajuda-nos a abraçar o vosso Evangelho, para que a luz e a alegria se façam nos nossos corações, para que possamos, Senhor, deixar o homem velho e abraçar um homem novo. Amparai-nos, Senhor, na caminhada e ajudai-nos a seguir sempre convosco, abençoando-nos hoje, agora e para todo o sempre. E que assim seja, graças a Deus. Estão encerrados. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.